Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Ronaldo do canal Dicas B3. O pessoal estava pedindo para falar um pouquinho sobre operar vendido. Eu vou fazer um exemplo, porque o mercado está aberto agora no Forex, tá? Para vocês terem uma noção do que é. É, Uma operação vendido é a mesma coisa de uma operação comprado. Ela não vai fazer diferença alguma. Ela simplesmente é o contrário. O problema é que se você estiver operando vendido numa tendência de alta, as, as quedas são pequenas. Quando você está operando vendido na tendência de queda, as altas são pequenas. Vamos dar um exemplo. Se aqui fosse um gráfico diário, você está vendo que está numa tendência de baixa. Tá vendo? Por quê? Porque os fundos são mais baixos do que outros. Se você ligar os fundos, ó, você vai ligando os fundos, cada vez mais baixo, tá vendo? Isso é uma tendência de baixa. Fundos cada vez mais baixos do que um do outro. Consequentemente, quando você vai pegar um retorno numa tendência de alta, vai ser movimento curto. E normalmente você vai procurar isso aonde? Você vai pegar, traçar um Fibonacci e vai ter uma ideia das retrações, os pontos que ele pode chegar do movimento todo. Então vamos colocar. Não está perfeitinho, mas vamos colocar. Aqui. Desse movimento, os pontos que ele deve bater seria o primeiro ponto aqui. Aqui sempre a metade do movimento é muito importante. E aqui é o último ponto para que ele não passe a mudar a tendência. Aqui ainda ele continua na tendência de baixa. A partir do momento que ele vai mais para cima, ele pode vir a mudar a tendência. Por isso que é tão importante e tem que tomar um cuidado muito grande em operar vendido, entendeu? Por quê? Porque se ele tiver numa tendência de alta, as tendências de baixa que você vai operar vendido são mais curtas. Elas devem chegar nesses pontos que eu te falei aqui, ó, do Fibonacci, tá vendo? No 618, porque eu tracei ao contrário, tá? Esse teria que ser o contrário. Deixa eu só tirar aqui que eu vou alterar ele para vocês verem. O certo seria aqui. É que eu não me preocupo, porque a gente sabe que são os pontos, os três risquinhos do meio são importantes. É isso que você tem que ter noção. E não se preocupar com os números. Esse dos 26.3, isso você pode até tirar, tá? Porque ele não é tão importante quanto os outros. Ó, vamos retirar esse daqui, tá? O restante é importante. Voltando lá para aquele fibo, feito, tá lá. Esses são os pontos. O primeiro ponto é esse. O segundo é o 50%, que é de suma importância, e o terceiro é o último ponto do Fibonacci. É a mesma coisa, a diferença é o seguinte: antigamente, as corretoras, para você operar vendido, para você dormir vendido, você tinha que ligar para a corretora, pedir para ver se tinha papéis em aluguel, e depois que você via que tinha papel aluguel, você pedia para a corretora fazer o trâmite todo. Hoje, pelo menos no grupo XP, você já não precisa se preocupar tanto com isso. Você só entra e dá uma olhadinha se tem disponibilidade do papel lá. Eu só não vou entrar aqui porque eu vou expor a minha conta e coisa assim, eu não queria fazer isso. Mas quando vocês entram na conta de vocês, no caso quem está na XP, vai puxando lá para trás e vocês vão ver, quando você entra no ativo, você clica no ativo e em cima vai ter uma setinha do lado direito em cima. Você vai clicando naquela setinha de cima até a última que tem, que vai estar é, termo, alguma coisa sobre termo. Ali você vai consultar as taxas que tem sobre termo. Então isso é importante você ver, porque se ele tiver disponibilidade ali, ele provavelmente tem a ação para alugar e aí você pode fazer que a XP vai fazer automático. Agora, quem é de outra corretora, eu não conheço. Faz muito tempo que eu parei de operar com outras corretoras. Teoricamente, é como antigamente, você tem que ligar para a mesa de operações, avisar, olha, eu estou querendo dormir vendido. E aí eles vão fazer todo o trâmite automático para você. E normalmente, antigamente me falavam que eu tinha que ligar até as 3h40, 3h45 da tarde para que esse trâmite fosse feito.
tá? Então fica bastante atento com isso. No momento, eu estava até querendo esperar uma movimentação aqui boa para poder fazer alguma operação vendida para mostrar para vocês, mas tá tão devagar o movimento que não sei se vai valer a pena tentar fazer alguma coisa. Vou entrar em outro papel para a gente ver. Ou tentar usar um time frame menor, né? Tentar fazer de alguma outra maneira. Vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui é o caso, tá ao contrário. Vocês estão vendo que ele está mais alto do que baixo. Então, se você operar vendido, você tem que pensar teoricamente aquilo que eu falei anteriormente. O movimento é até nessas regiões que a gente tinha falado. Ó, o 50% como é tão importante. Ó, batendo 50%, ó, como ele foi para lá. Tá vendo? Essa é a região importante, essa e essas são as regiões importantes. Quando você opera ao contrário. E ao contrário também da mesma forma como eu estava mostrando para vocês no outro aqui, né? Vamos lá. Opa, no outro aqui. Ao contrário da mesma forma. Se ele chegar aqui nessa região aqui, é uma região importante. Aqui o mercado vai começar a abrir o mercado do Forex, ele vai abrir o mercado da China, o mercado do lado de lá, a partir da meia-noite que ele começa a ficar interessante para fazer alguma operação, entendeu? Então não vai adiantar eu tentar fazer nada aqui que não vai sair tão perfeito e não vai sair tão rápido. Mas vamos tentar dar uma olhadinha em alguma coisa aqui rápida. Vamos ver esse daqui da China. Tentando colocar num time frame menor, que talvez a gente consiga ver alguma coisa. Vamos lá. Ó, aqui o que, que seria interessante? Se houvesse esse rompimento aqui, porque tá vendo? É esse rompimento, porque é esse ponto daqui e esse ponto daqui. Aí ele pode vir testar esse fundo aqui, e aí se ele testar esse fundo e bater e fazer um fundo e voltar, a gente sabe que aqui ele já se manteve por causa dessa pressão que teve aqui atrás. Se não, não. Então aqui eu ficaria de olho nessa região aqui. Isso análise técnica é análise técnica em qualquer lugar, em qualquer ativo, tá? Então, região importante é essa região. Essa região que eu faria alguma operação, abaixo disso ou acima disso. A diferença do Forex é o seguinte, eu vou fazer uma operação sem pensar muito, só para vocês terem uma noção de como é o spread, tá? Eu vou colocar aqui, porque um lote no Forex é bastante coisa. Então, vou colocar uma venda aqui, só para vocês verem como é que funciona. Feita uma venda. Tá aqui, ó. Eu já entro devendo 3,64, 60 e poucos dólares para a corretora. Tá vendo? Ó, quando eu entrei. Olha onde é que entra realmente a minha ordem tá aqui. E eu tenho esse spread já inicial. Eu só vou começar a realmente ganhar dinheiro quando ele realmente romper. Mas o ideal de entrar nessa operação é só quando romper, viu, gente? Não acha que isso é correto que eu fiz, não. É só quando ele rompe mesmo. Então vamos dar uma olhadinha, vamos acompanhar. Tá, vamos ver aqui o movimento. Por que que eu entrei nessa operação? Foi uma olhada muito rápida, analisando pelos topos, está numa tendência de baixa. Se você olhar lá atrás, você olha os time frames maiores, tá? Você vai ver como está o movimento, tá? Um movimento de alta e um pequeno movimento de baixa. Então aqui ele está numa tendência de curto prazo de baixa, tá vendo? Por quê? Porque os fundos são mais baixos do que outros. Eu gosto muito de operar canal, tá? Por isso que você sempre vê que eu sempre vou fazer um canalzinho nas minhas operações, tá? Então, os fundos mais baixos, você vê que esse fundo aqui, ó, esse fundo, tá vendo? Aqui teve um fundo, voltou e voltou mais outro fundo aqui, um fundo mais baixo que outro. Como é que eu sei que é um fundo? Porque você olha a confirmação do fundo. O que que é confirmação de fundo? Que eu sempre falo para vocês. Tá vendo que ele fez esse fundo, aí ele foi lá para cima, ele veio aqui, voltou, foi lá para cima. Deixa eu tirar aqui de novo. Foi lá em cima, aqui nesse ponto, nessa região, e fez outro candle para testar o fundo. Ele não rompeu esse fundo, ficou nessa região e começou a voltar de novo. Isso é uma confirmação de fundo. A partir daqui, quando ele começa a vir a partir daqui, é o interessante entrar no pivô para
uma entrada numa tendência, se tivesse numa tendência de alta, esse seria o ponto ideal para entrada numa tendência de alta, mas como está numa tendência de baixa, é esperar para confirmar, porque a confirmação é vendo se ele rompe essa linha de tendência aqui, ó, essa linha pequena de tendência. Tá vendo? Aí ele fez um rompimentozinho falso. Ó, tinha uma linha de tendência aqui. Aí ele fez essa tentativa de rompimento falso. Ele está tentando mudar o movimento. Aqui é uma região de suporte. E aí ele está tentando mudar o movimento para tentar romper. Se ele romper esse topo aqui, ele começa a confirmar o movimento de alta. Tá? Que tá voltando para o movimento de alta. É só quando ele rompe essa região aqui, que aí ele confirma que ele está começando a mudar realmente o movimento. Mas, como a gente está acostumado a olhar, se tivesse no movimento grande, a gente saberia que ele vai chegar no 618, vai chegar aqui nessas regiões do Fibonacci. Isso é normal. Quando ele está com volume, quando ele está com movimento, ele tende a andar nessas regiões aqui. Quando ele está sem volume, quando ele está com o mercado muito meia boca, não dá para você ter total certeza de absolutamente nada, tá? Vamos dar uma olhadinha, quanto que tá dando de dinheiro? Só esses movimentozinhos que vocês estão vendo aqui, pequenininho. Eu vou colocar aqui no de 1 minuto para vocês entenderem que movimento que eles estão fazendo aqui, ó. Olha aí quanto tá dando de prejuízo. 4,84 dólares. Tá, isso falando do Forex. Ele está respeitando essa região aqui de suporte, tá vendo? Ele tem outro suporte aqui. O que que é um suporte? É onde que o preço bateu e parou. Onde que o preço bateu e parou. Se ele bate mais do que uma vez, ó, bateu outra, é um suporte. Por mais que o de 1 minuto seja fraco, mas são suportes, tá vendo? São tudo pontos aqui, ó. Pontos que o preço para são pontos importantes, tá vendo? Então são regiões de suporte. Então aqui é uma região de suporte. E se você voltar aqui um pouquinho para trás, você vai ver que ela também se encontra com outra região grande aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela se encontra toda essa região aqui. Ah lá, tá rompendo. Você lembra que eu falei para vocês que a hora que ele rompesse ia andar? Fica olhando. Ó, quer ver quanto que tá dando de lucro essa movimentação? Ó, ainda não tá dando lucro. Por quê? Por causa do spread que você paga para entrar na operação. Essa é a diferença. No Forex você não paga corretagem, mas você paga o spread. Para você começar a ganhar dinheiro, você tem que andar muito para começar a ganhar realmente dinheiro. Tá vendo? O spread são essas duas linhas que você tem no gráfico aqui, ó. Deixa eu só fazer aqui uma... Tá vendo? Essa linha aqui e essa linha aqui. Deixa eu tirar isso. Essa é a linha de spread e essa é a linha do preço. Olha onde é que tá meu spread. Eu só vou começar a ganhar dinheiro quando essa linha chegar aqui, ó. Aí eu começo a zerar. Ó, quer ver? Tá quase zerando, ó. Só quando essa linha chegar aqui. Ó, o rompimento que eu falei para vocês. Rompeu. Todo rompimento é importante. Olha como ele anda. Vamos acompanhar o valor, como tá indo. Ó. Vai acompanhando. Olha o movimento. Tá vendo o que eu falei para vocês? Ó. Aí agora ele tende a testar aquele fundo que eu falei para vocês. Se ele romper esse fundo, aí a coisa entra nos eixos. Ele vai buscar as regiões mais baixas aqui. Porque ele já mostrou que 50% ele rejeitou. Então, se ele romper aqui, ele vai buscar qual? O 618 que eu falo para vocês do Fibonacci. Vamos diminuir aqui. O que é o 618? É essa região. Eu falo a terceira linha de Fibonacci. Não fala 618 porque eu costumo fazer ao contrário, de um jeito ou de outro, e eu não vou ficar me preocupando em fazer perfeitinho, que a gente vai ficar perdendo muito tempo, tá? Mas a ideia seria, o ideal seria isso, tá? O 618 do Fibonacci é essa região aqui. Mas você tem que pensar o seguinte: a primeira, a segunda e a terceira linha são importantes. Rompendo a primeira linha, ele vai buscar a segunda. E fica brigando na segunda. Rompeu a segunda, ele vai buscar a terceira. Rompeu a terceira, ele, se ainda estiver nessa região, ainda está na tendência. Mas se ele romper muito abaixo, ele começa a mudar a tendência do que ele está fazendo. No caso aqui, nós estamos falando de um movimento de alta, um movimento longo de alta no movimento curto de baixa. Então, o movimento curto de baixa ele pode chegar até aqui e não mudar a tendência de alta.
fazer esse Nzinho aqui, ó, e continuar. Esse rompimento aqui nessa tendência é o mais importante, é aqui que dá dinheiro. Outra coisa que é importante, gente, não brigue contra a tendência. A tendência é de alta, entra na tendência de alta, não entra na de baixa. Se quiser, saiba que o risco é grande. O stop tem que ser curto, que senão você tende a perder dinheiro. Ah lá, já está quase zerando lá. Agora, o objetivo dessa operação é onde? É essa região aqui. Aonde que é essa região? Vamos colocar nosso objetivo lá. 618, um pouquinho acima sempre, porque não adianta você querer tudo. 701180, tá? Então vamos colocar aqui o nosso stop e o gain os objetivos. Nessa venda, 11,80. Tá. Agora colocado. Tá? Modificado aqui, tá vendo? Tá vindo. E o stop, aonde que é o stop ideal? Sempre ou o topo aqui ou esse topo aqui. Se ele romper esse topo, ele vai mudar totalmente de figura. Ele já está mostrando que ele está indo para a tendência de alta. Então, o stop principal é esse. Mas se ele já chegar aqui, já está mostrando alguma coisa estranha. Se ele chegar nessa região aqui, já está mostrando alguma coisa estranha. Então, por que eu vou esperar estopar lá em cima, sendo que eu posso estopar aqui? Então, eu vou olhar aqui, ó. Eu vou colocar um stop mais curtinho. Um pouquinho acima daquele topo. 0,3520. Tá, então vamos lá. Meu stop fica... Vamos editar a ordem. 0,3520. Pronto. Agora no gráfico vocês vão ver tudo isso feito. Vamos dar uma olhadinha lá como tá. Stop aqui e gain aqui. Como eu sempre falo para vocês, o ideal seria sempre que o stop seja uma vez e o gain tem que ser 3 vezes o stop. Nesse caso, a nossa proporção não está correta. Então, essa operação não seria uma operação ideal pelo gerenciamento de risco para se entrar. Aí, o que seria que fazer? Ou diminuir o stop ou aumentar o gain. Como o objetivo máximo é aqui, não tem como fazer nada. Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir o stop. Então, vamos lá mexer no stop de novo. Para ser compensado, nós temos que fazer aqui uma linha e analisar quantos pontos que até lá vai. 0,13. Então, 0,13 dividido por 3, vamos colocar que seja 30. 0,30 aqui. Então, tem que diminuir aqui para 0,3 aqui, tá? Para ficar compensando. Olha lá, já está dando dinheiro essa operação. Então, nós vamos mudar aqui. Se eu entrei no 7235, então é 38, 72, 30, 28 aqui, ó. 28, 45. Vamos dar uma confirmada se o tamanho dele está correto, dessa operação. Olha lá. Agora sim a operação que vale a pena. Porque tá vendo o retorno, o risco, olha o tamanho do risco e olha o tamanho do retorno. Isso é uma operação de gerenciamento de risco perfeita. Você se arrisca pouco para ganhar muito, tá? Mas no Forex você tem que tomar muito cuidado com do negócio do spread. Esse que é o problema do Forex. Ele é maravilhoso, mas o negócio do spread, se você não tomar cuidado, você perde, por exemplo, movimentos curtos, você tem que tomar muito cuidado, tá? Estamos lá, a movimentação continua, tá? Vamos continuar para a gente ver o que vai acontecer. Tirar essas linhas aqui para não atrapalhar um pouco nesse momento. Pra gente ver o rompimento lá de baixo. Se ele romper, ele vai buscar o 618 lá que eu falei para vocês. Que vai bem no meu alvo lá. Tá? Isso a gente está fazendo trabalho curtíssimo prazo, curtíssimo tempo, que é o caso do Forex. Forex dá para você fazer trabalho assim. Mas eu gosto de indicar para todo mundo Forex, trabalhe com o 4 horas. Esse é o ideal de se trabalhar no Forex. Por quê? Porque aí dá dinheiro, porque você vai fazer um movimento longo para você ganhar dinheiro. Imagina, no Forex, se você pegar esse movimento aqui, ó, que ele vai, e aí vamos dizer que ele retorne para o 618 aqui, vamos colocar que aqui sempre metade do movimento, aqui é o 618, ele volte aqui e depois vai lá para cima. Aí esse movimento aqui vai te dar um dinheiro. Esse movimento aqui é muito curto, não é um movimento de que se dê realmente dinheiro para você falar, putz, tá valendo a pena realmente? Tá valendo? A operação tá valendo? Tá, mas não é um negócio que realmente vale. Ó, já estamos com $2 e pouco nessa operação, tá vendo? Estou operando vendido. É a mesma coisa da compra.
A única diferença é que tem que saber, cada corretora tem a sua particularidade. A XP é automático. Se você for fazer uma operação vendida de Petro, de Vale, de, de Bova 11, de essas operações, vamos dizer assim, quando você entra na operação, por exemplo, a Petro, quando você vai entrar na Petro, você deve pagar de spread uns 2 a 3 centavos, até 5 centavos. Então, por exemplo, você entra na operação, se a Petro tiver R$ 16, você vai pagar, você vai entrar nessa operação como o spread do Forex, mas como se fosse 16,5, por exemplo. Você vai entrar como nos 16, já devendo 5 para a bolsa. É a mesma coisa do Forex aqui. Essa é a operação vendida a termo no Brasil. Só que você ainda, além de você ter que pagar esses 5 centavos, você ainda vai pagar corretagem também, tá? Quem opera, claro, na XP, nas corretoras que pagam corretagem. Tá, vamos dar mais uma acompanhada para ver até onde vai essa operação, se realmente ela vai chegar a vir aqui na movimentaçãozinha. Ela pode vir, gente, com facilidade, vir tentar trabalhar nessa região aqui, ó, aqui de baixo. Vou fazer uma analisinha rápida. Testou topo, tentou testar topo, não conseguiu, perdeu a força, começou a descer, tá começando a mostrar mudança de tendência. Ela tá numa região de suporte. O que que é uma região ela tá agora usando a parte da região da resistência que ela, quando ela veio descendo, ela pegou aqui, estava como suportezinho, agora está sendo como resistência, porque ela já está abaixo da região, rompeu, agora ela está brigando para cima para tentar subir, e está brigando. Tá vendo que ela tá fazendo força para subir, não tá conseguindo. Tá vendo esse candle aqui? Ele tá fazendo força para subir, não tá conseguindo. Então isso é bom para minha operação. Enquanto ela estiver brigando abaixo dessa região de suporte aqui, de resistência, para mim tá lindo. Rompeu aqui para cima, tem que estopar. É igual aqui no Brasil, stop curto, estopa logo, porque não vai adiantar você ficar brigando. Aqui nós estamos falando de 4 horas, tá? Olha bem isso. Quando eu colocar o gráfico menorzinho de 1 minuto, de 5 minutos, vocês vão ver aqui ó, a movimentação que aconteceu. Vamos ver o de 5 que a gente estava analisando. Ó, tá voltando para o nosso preço. Testou o fundo, como eu falei para vocês, não rompeu o fundo, brigou para cima. Tá vendo que ela tá chegando quase no meu 0 a 0. Tá valendo a pena continuar na operação? Eu quero ver o teste de fundo aqui, tá? Vamos dar uma analisada nesse teste de fundo direito. Ele veio, testou o fundo, não rompeu, brigou na linha, subiu. Agora vamos ver o que ele vai fazer de novo. Se ele vier aqui e ficar nessa região aqui, eu já estopo, eu paro. Agora, se ele vier chegar nessa região e romper aqui o fundo, é perfeito na nossa movimentação, tá? Ainda não fez o teste de fundo, tá vendo? Ele só veio, fez o fundo, subiu e aí agora daqui a pouco ele tem que testar o fundo antes de subir. Isso é o normal, não é regra. Como tudo na análise técnica, 60 a 75% das vezes acontece isso. Então a gente vai esperar ele testar o fundo agora. Quando ele testar o fundo, aí a gente vai confirmar se realmente a movimentação aqui é um suporte que não vai ser rompido ou se vai, tá? Então a gente está esperando para testar isso. Isso é um operacional básico, tá? Isso em qualquer mercado. Vocês perceberam que a gente está operando Forex, mas isso vai acontecer também na Bolsa do Brasil. Isso vai acontecer no índice, isso vai acontecer no dólar. É que de vez em quando eles fazem um movimento para enganar o povo, né? Hoje aqui eles fizeram. Esse daqui foi um rompimento falso. Tá vendo? Ó? Ele rompeu essa região, um monte de gente entrou comprando aqui, aí ele jogou o mercado para baixo. Só para enganar a galera. E isso você vai analisar onde? No fluxo, na região. Isso tudo você vai analisar em outros métodos e outras formas, tá? Mas, a princípio, o ideal é você saber o seguinte: existe a possibilidade dele fazer esse movimento falso. Por isso, você tem que estopar. Não vale a pena. Ó, tá aqui. Tá? Vamos dizer que você esteja vendido na sua operação. Chegou aqui, rompeu esse topo aqui e estopa, não tem problema. Fica fora da operação. Melhor você ficar fora da operação do que tomar uma invertida aqui, esse negócio ir lá para cima e vir testar esse topo aqui. Para que você vai ficar perdendo dinheiro aqui ele testar aqui em cima? É mais fácil você estopar aqui nessa região. Nem que você fique fora da operação, é muito melhor do que você perder muito dinheiro. Vamos ver lá se ele vai testar o fundo. Vamos ver como ele vai ficar as coisas. Lembra que eu falei para vocês? Olha lá, ó. Agora ele vai vir testar.
Então, essa região de teste aqui é importante para ele, ó. Tá? Então, vamos ver o que ele vai fazer aqui. O ideal é que ele passe dessa região aqui. Se ele passar, confirma, aí ele vai brigar para essa região aqui. Depois ele vai brigar para essa região aqui, tá? E aí, se ele romper esse fundo, aí vai ficar legal para nossa operação. Você entendeu porque o meu stop tá aqui, ó? Primeiro, que é uma região de suporte. Se ele vier brigar aqui para cima, a gente está olhando essa região aqui. Se ele começou a mostrar que tá fazendo força para subir, não quis romper o fundo, tá começando a mostrar uma LTA aqui, ó. Ele começa a formar uma LTA aqui. Para que eu vou ficar na operação? Me arriscando, sofrendo. Estopa antes. Tá vendo? Tem uma LTAzinha já quase formada. Ele só não é formada porque não mostrou o fundo. Ele ainda precisa testar esse fundo para ser uma LTA formada. É isso que eu estou esperando. A hora que se ele testar aqui e não romper essa região, pode ter certeza que eu já estopo aqui embaixo. Eu não vou esperar nele lá para cima, eu vou estopar aqui, nessa região. Para que eu vou ficar esperando? Não tem necessidade. Ele já te mostrou que está mudando o movimento. Então vamos acompanhar. Isso é uma operação vendida, comum. Essa particularidade de venda, o ideal seria você entrar no chat da corretora de vocês e perguntar para eles como é o processo, se você precisa entrar em contato com eles para avisar que você vai dormir vendido ou se é automático. Se for automático, tranquilo, você só entra no home broker de vocês, dá uma olhadinha se tem papel disponível e as taxas que eles vão te mostrar. A Oi é a pior taxa que tem, tá? Quem gosta de querer dormir vendido e trabalhar com Oi, cuidado, porque a Oi é a pior, é uma das piores taxas que tem. Não vale a pena dormir vendido em Oi. É caro, é caro. Ó, testou o fundo, como eu falei para vocês, começou a subir, para que eu vou ficar na operação? Vamos ver se ele ainda vai fazer mais um pouquinho, tá? Ainda aqui tá numa região ainda que dá para segurar. Essa região aqui ainda dá para segurar. Mas o ideal era que ele viesse mais aqui embaixo. Mas aqui já tá bom. É o ponto dele. Ele rompendo essa região aqui, eu já estopo. Olha o spread. Esse spread que eu estou mostrando para vocês, dormir vendido vai ter a mesma situação do spread com vocês. Vai mostrar da mesma forma isso com vocês. Vocês só vão ganhar dinheiro quando essa linha chegar no preço de vocês, que no caso agora está no preço. Então agora nós estamos no 0 a 0, quer ver, ó? Tá vendo? Tá praticamente no 0 a 0. Lembra que eu falei para vocês que a linha ideal de teste aonde que era? Vamos fazer aqui a nossa LTA aqui. A região de teste seria essa região ideal, seria essa região. Por que essa região? Porque aqui nós temos, você viu, o preço brigou aqui. Então é uma região que é importante a gente vê ele fazendo essa briga aqui, ó. Por isso que eu falei para vocês que é interessante essa região aqui. Mas o rompimento dessa aqui para cima já é stop. Não preciso nem esperar chegar aqui em cima, eu stop aqui. Vamos observar. Colocar no gráfico menor, para a gente observar menor o que está acontecendo. Outra forma do Forex de você analisar é isso daqui, ó. Isso é muito legal. É aqui que você percebe que está tão ruim o mercado, esse horário, por causa desse tamanho de book. Isso é muito pequeno. O book tinha que estar lotado, ele todo aqui, ó. Isso é legal quando ele está lotado. Assim só não é o ideal se movimentar, se fazer trade. Aqui também você pode colocar o seu automático. Então você escolhe quantos ticks que quer. Tique. É cada pulinho que o ativo vai dar aqui no gráfico, tá? Então você escolhe por tique aqui quantos ticks você aceita de stop. Ah, eu aceito, sei lá, 30 ticks de. Eu quero. Vamos colocar aqui 90 ticks de gain. Vamos colocar aqui. Isso no Forex, tá, gente? 90 ticks de gain. E vamos colocar que eu aceito 25 de stop. E aí, toda vez que você colocar a sua operação, que você entrar aqui no gráfico, vamos dizer que eu queira entrar aqui mais uma vendinha aqui embaixo, tá vendo? Se ele romper aqui, ó. Eu coloco aqui, ó. Aceito, ok. Ó, eu vou colocar aqui, ele vai colocar já as ordens automáticas, ó. Vamos achar aqui onde é que tá. Aqui, ó.
Tá vendo? Minha ordem tá aqui e e o stop já tá tudo automático ali, tá vendo? Aqui, ó. No MetaTrader é assim, você escolhe, você seleciona automático, ele faz para você. Vamos ver no gráfico como tá essa ordem, onde que eu coloquei? Olha onde é que tá. Exatamente no rompimento dessa região aqui, ele vende mais um pouquinho. Que não é ruim, para mim é uma região interessante de se fazer. Lembra que eu falei para vocês, o rompimento dessa região é stop. Porque aqui a gente está no gráfico de 1. Aqui a gente estava vendo o gráfico de 5 aquela hora que eu falei para vocês, que é aquela região que eu estoparia aqui, ó. Se você olhar no gráfico de 1, você vai ver em mais detalhes aquela região, tá vendo? Ó? Ponto, 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 vários pontos aqui importantes. E fora que tem essa região aqui, tá? Então vamos ver o que ele está querendo fazer, o preço. Você viu a força que teve aqui, ó, porque a tendência maior tá na alta. Se você colocar aqui no gráfico maior, você percebe que a força maior está na alta, ó. Por isso que quando ele sobe com muito mais facilidade do que ele desce. Tá vendo? Esse stop aqui é meu stop máximo. Acima dele, quando eu coloco o primeiro stop que eu coloquei lá para vocês aqui, eu acho que foi anterior, deixa eu só pegar aqui. O stop máximo foi outro aqui, ó. Foi nessa região aqui. É o máximo que eu aceito. Eu não posso aceitar acima disso, mas abaixo é super aceitável, super perfeito. Super normal. Então, por isso que eu falei para vocês, abaixar o stop é super aceitável. Ó, já rompeu aquela região, posso parar aqui a operação. Tá? Fechei, fechei. Pronto. Vamos ver o que vai acontecer. A operação que eu fiz tá aqui, ó. Prejuízos de 3,39. Pode vir pro meu lado? Pode. Mas tava mostrando que mudou a tendência. Para que eu vou ficar sofrendo? Stop e entra de novo. E outra, aquilo que eu falei para vocês, não é, se for pensar friamente, não é momento de se entrar por causa que não tem liquidez. Se tivesse liquidez, isso seria fichinha, ele teria que andar, ele ia fazer isso, ó. Para um lado para o outro, muito rápido, ia ficar andando para um lado para o outro, muito rápido. Assim, ó, ia ficar brigando aqui que vocês não fazem ideia a quantidade. É absurdo, tá? Vamos ver. Ó, o que ele está fazendo? Vamos traçar uma linha. Opa, essa linha está aqui no de baixo. Aqui nós temos outra linha que ele tem que se manter respeitando. Tá vendo? Essa é a nova linha a ser respeitada. Se ele romper essa linha para baixo, por exemplo, ele está aqui. Se ele romper, chegar nessa região aqui e romper para baixo, dá para reentrar de novo. Entendeu? É mais fácil estopar e tentar estopar curtinho e tentar entrar de novo para tentar pegar esse fundo do que qualquer coisa. Ele tem um belo do suporte aqui, ó, para ele romper. Isso vai ser difícil ele passar aqui. Não é possível. Mais difícil. Gente, simplificando, a operação vendida é isso, tá? De uma forma simples é isso. Mas uma dica grande que eu dou para vocês: procurem operar na tendência maior. Se a tendência maior é de alta, opera subindo. Se a tendência maior for de baixa, opera descendo. Ó, aqui a tendência maior ainda é de alta, se vocês olharem, ó. Ele está estragando a situação toda, que seria, vamos traçar um Fibonacci aqui dessa região para a gente saber. Deixa eu tirar isso, vamos traçar o Fibonacci daqui para a gente saber onde que está.
região que ele tá, rompeu um pouco, tá nessa região, mas aqui já merecia um stop. Pra que eu vou ficar sofrendo? Estopa. Saiu do seu operacional, você estopa. Tá vendo? Aqui, por exemplo, o ideal seria isso. Se eu tô entrando, o ideal para entrar numa operação comprada, por exemplo, seria esse ponto aqui. Por quê? Porque eu coloco o stop nesse fundo aqui, ó. Quer ver? Vamos dar um zoom aqui. Eu colocaria stop aqui e entraria nessa operação pensando numa tendência dele fazer o pivô. O que é um pivô? É isso aqui. Ele vai romper isso aqui. O ideal, a entrada é aqui, tá? Mas se você entrar aqui, você está arriscando menos, porque seu risco é só essa regiãozinha aqui. O que você faz? Você coloca um stop nesse fundo para buscar ele fazer, ó, o stop curtíssimo, para ele tentar fazer no mínimo isso. Tá? Se ele for fazer esse movimento que está começando a mostrar que está na região do 618 aqui, que se ele continuar na tendência de alta, essa é a possibilidade. Não estou analisando macro, não estou analisando notícia, não estou vendo nada. Não estou vendo coronavírus, não estou vendo nada, só estou fazendo análise técnica. Quando na Bolsa do Brasil, para a gente operar, a gente é obrigado a saber o que está acontecendo. Eu não gosto tanto hoje em dia de operar Forex exatamente por isso, porque a gente sabe o que está acontecendo fora do país, mas não tem total noção. Aqui no Brasil é muito mais fácil, você tem todas as informações possíveis e imagináveis, para você saber se realmente é ou se não é, entendeu? Por isso que é tão importante, tão legal operar aqui no Brasil, porque você está aqui no seu país, não tem como você não pegar todas as informações aqui na sua mão. Tá tudo muito mais fácil para você, tá? A ideia não era operar comprado, então não vai adiantar fazer uma operação de compra aqui, mas poderia. Vamos colocar aqui, se inscrever, eu vou fazer uma ideia da operação de um lote, só para vocês terem uma ideia como é aqui, ó, como é o movimento. Olha, você já entra quando você coloca um lote, no euro-dólar o spread é menor, tá, gente? Por isso que vocês viram isso aqui. Ali, eu acabei de entrar numa outra operação e acabei de ser estopado, vocês viram que o stop estava muito curtinho. Ó, eu entrei nos 22 e estopou no 22,35, entendeu? Então por isso que teve esse stop aqui anterior, a gente não estava acompanhando. Tá? Aquilo lá só foi o exemplo que eu mostrei para vocês. Agora nós estamos nessa operação aqui, vamos olhar o que está acontecendo? Onde que seria o stop? É essa região aqui. Aonde que é essa região? Vamos pegar aqui, ver o fundo. Aí você olha aqui esses números finais, o importante é 95,49, então você vai colocar um pouco abaixo sempre desse ponto. Então, 95,49, então você vai no 95,42, 95,44, nessa região. Tá? Esse é o stop ideal para essa movimentação. Olha quanto que já está dando. Dá bastante dinheiro. Opa, o stop 100, meu Deus. Deixa eu apagar aqui que é mais fácil. 0,944. Falei, né? Eu acho que é isso. Só que aqui já passou, ele já tá num gain maior, então ele não vai dar. Aqui eu vou ter que colocar, vou colocar 200 só para depois a gente acertar melhor. Tá, pra gente confirmar se tá tudo ok. Os stops e as coisas. Tá, ó, o stop no ponto ideal. Stopzinho no ponto ideal. Agora vamos trabalhar no gain. O gain ideal. Nessa operação longa de 1 hora, de 4 horas, isso aqui vai terminar só daqui, talvez no dia seguinte ou daqui uns 2 dias. O ideal seria o rompimento dessa linha, mas aqui eu já me sinto satisfeito, porque aqui já vai dar uma grana tremenda. Você viu que o movimentozinho lá já está dando US$ 10. Aqui então vamos para o 13,57,576. 13,576. 13,576. Pronto. Feito. Vamos dar uma olhadinha. Olha, proporção de stop para proporção de gain. Isso é perfeito. Porque aqui você vai ter pelo menos 4 vezes e meia o seu stop, ó.
por mais que seja um valor alto ou não. Isso é a proporção ideal. Isso, eu adoro trabalhar com Fibonacci por causa disso, entrar nessa região aqui, mas o risco é muito gigante, porque ele continuar descendo é muito grande, mas o ganho é muito grande também. Olha que lindo essa operação. Essa operação, acho que ela fica show. Só que ela não vai ser desenrolada hoje, né? Porque aqui ela vai ter uma região de suporte gigante para brigar, para ela tentar fazer aqui, para depois voltar. Talvez aqui você poderia fazer uma parcial. Se eu estou aqui com um, por exemplo, eu poderia aqui 96, eu poderia zerar metade, zerar 40, 0,40 aqui e dar continuidade, porque aqui vai ser uma região de briga. Então, pelo menos eu tiro aqui o risco da operação e aí eu posso subir o stop para o meu preço. E aí, se eu perder alguma coisa, eu só perco aqui eu já ganhei pelo menos uns 40 e poucos que subiu daqui para lá, entendeu? Então isso é interessantíssimo. Você tirar o risco da operação, fazer parcial por causa disso. Vamos olhar de novo quanto que tá dando, só pra gente ter noção. Vamos ver como é o book desse. Ó, tá feio também. Não é um book legal. Book interessante é que tem que estar lotado aqui. Isso não é book normal, não. Tá? Então não se iluda, não se acha que isso é normal no Forex, que isso aqui não existe. Movimento, vou colocar um movimento curtinho pra gente ver o que tá acontecendo. Olha lá. Outra, se ele romper aqui, você vai ver ele andar, ó. Fica olhando. Todo rompimento é importante. Olha que legal quando ele rompe. Ele vai fazer um estirão se ele romper. Se ele passar aqui, ele faz e vai para cima. Aqui é região de briga. Pode ser também que não rompa. Ó o spread. Esse daqui, o spread tá aqui, ó. Essa linha aqui é o spread. Aqui é o preço que tá. Quando você entra nessa operação, você vai pagar esse spread aqui, ó. Se vocês perceberem o que eles estão fazendo, olha esses candles que ele está deixando aqui, tá vendo? Esses não são candles legais. Tá mostrando que quando entra alguma coisa, alguém vai lá e bate para baixo. Alguém tenta jogar para cima, alguém vai e joga para baixo. Tá vendo? Jogo bateu aquele joga para baixo. Fica querendo medir força. Provar. Aqui embaixo também teve, ó. Esses aqui atrás também mostrou um candle de força. Esse candle aqui, ele é importantíssimo. Ele seria importantíssimo, principalmente se ele fosse num fundo ou num topo. Se ele é num topo, ele está mostrando reversão de tendência. Se ele é no fundo, ele está mostrando volta para o movimento. Vamos continuar para a gente ver só se ele vai romper, para vocês verem o movimento que legal que é. Se ele romper, ótimo. Se ele não romper, a gente encerra o vídeo. E é isso que eu queria fazer com vocês. Eu queria fazer mostrar isso para vocês ao vivo na Bolsa do Brasil. Só que não tem como eu mostrar isso ao vivo se não for via live. Entendeu? Eu só tenho condições de mostrar isso para vocês se eu mostrar isso no ao vivo acontecendo. Tá vendo? Ó? Esses candles aqui tá mostrando que os caras estão querendo brigar mesmo, não estão querendo deixar. Ó. Lembra? Nós temos aqui uma linha de tendência. Gente, só lembra que eu só peguei o que estava aqui. Eu não coloquei indicador, não mexi em nada aqui, tá? Vamos lá. Se for para eu mexer aqui, por exemplo, para analisar, eu olho o indicador só para confirmação. O indicador não é o que eu uso para operar, tá? A banda de Bollinger, se você colocar ela de 8, 9 períodos, você consegue ver a explosão dos movimentos. O que seria isso? Eu vou diminuir aqui e vou mostrar para vocês. Quando ela se fecha muito, ela tende a explodir para algum lado. Ó, aqui ela dá uma fechada, dá quase um candle inteiro, em cima e embaixo, olha. Se você olhar esse daqui, ó, em específico, peraí, deixa eu tirar aqui.
e mostrar para vocês isso. Aqui, ó. Ela dá praticamente um candle de um lado ao outro. É que ela vai explodir para algum lado. O rompimento para cima ou o rompimento para baixo aqui dá uma operação. Tá vendo? Quando ela rompeu aqui para cima ou rompeu aqui para baixo, olha o que ela fez. Estourou para cima. Olha como foi o movimento. Isso é análise. Isso é como se usa a banda de Bollinger. Isso é uma das formas. Existem várias outras, tá? Quer ver? Toda vez que ela se fecha, vamos aqui de novo, ó. Se fechou, uma operação aqui, uma operação aqui. Aqui ela enganou o bobo, né? Jogou para cima e veio aqui para baixo. Melhor estopar sempre. Por isso tem que ter stop curto. Olha o que aconteceu lá em cima. Estou esperando o rompimento pra gente ver se rola aquele rompimento pra você ver o movimento. Vou ver contar o dinheiro. Ó, colocando um pouquinho mais de lote, olha quanto que ele dá. $28 vezes R$ 5, né? Vamos saber só qual é o valor de rompimento, porque a gente vai olhar pelo book. Rompeu. Olha só quanto que vai dar de dinheiro. Desculpa, gente, eu vou ter que dar uma tossida aqui. Não, é corona. Olha lá. Rompeu. Tem de andar um movimento. Simples assim. Gente, quero ver vocês dando like aí, se inscreva no nosso canal, para que a gente possa em breve fazer live, viu? Importante, gente, ele volta um pouquinho, ele sempre vem testar de novo a região que ele rompeu para ele dar continuidade no movimento, tá? E continuar andando. O ideal de entrada também, para os mais atrasados, é essa região aqui, ó. Esse é o ideal de entrada. No rompimento desse ponto aqui, era a entrada ideal. É que eu gosto de me antecipar usando o Fibonacci. Eu entrei pela entrada da antecipação do Fibonacci aqui, ó. Olha o tamanhozinho do movimento que ele fez. Imagina quando ele chegar a fazer esse movimento até essa região que eu falei para vocês aqui. O quanto que ele não daria de dinheiro. Se agora ele está dando isso, imagina quando ele chegar aqui, o quanto que ele não vai ter. Aqui você faz um parcial. Aqui você faz lá, se der um ganho aqui, você já ganhou aqui, sei lá, uns $300, $400 aqui nessa faixa. Pelo menos. Gente, obrigado por todos vocês que assistiram. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo via o nosso canal do Telegram. Coloca na busca Dicas B3, vocês vão me achar. E no canal Dicas B3 tem o canal fechado. Lá tem as informações do nosso canal do WhatsApp, tem todos os outros dados que vocês vão precisar, tá? Vocês têm que entrar em contato com a gente. Vamos olhar de novo como tá. A movimentação tá indo bem, vai dar continuidade, com certeza ela deve vir aqui brigar essa região aqui, a primeira região que ela vai brigar, depois ela vai brigar com essa região aqui, para aí depois sim testar essa região que eu tô falando para vocês. Mas por que eu tô falando que ela vem? Porque são regiões que o Fibonacci já marcou para mim, ó. Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, são regiões que vai marcar. Então, quando chegar nesses pontos, ele vai brigar. O preço vai parar um pouquinho para ter briga. E aí você toma as decisões. Se você está satisfeito com o lucro até aqui, realiza. Se não, você espera. Nós estamos buscando qual movimento aqui? Movimento grande. Esse movimento gigante. Isso é o que dá dinheiro a movimentos grandes. Mas a gente tem que lembrar que o Corona também funciona no Forex, né, gente? Então vamos bastante cuidado. Até mais, gente. Foi um prazer estar com vocês.